Qual é o momento exato em que a simples atração se transforma em amor verdadeiro? Somos naturalmente induzidos à ideia de um interruptor mágico, um olhar, uma palavra, um único momento que muda tudo. Mas e se a resposta não for um momento, mas sim uma construção? Nesta segunda parte da nossa análise de Kaoru Hana, veremos que a história explora exatamente esta verdade. A atração entre o Rintaro e a Kaoruko é a faísca, presente desde o primeiro olhar. Mas a história, neste momento, é sobre a criação do solo fértil, sobre como a rede de amizades e lealdade ao redor deles se transforma no ecossistema seguro necessário para que a semente da atração possa, finalmente, germinar. Vamos decifrar como a segurança psicológica fornecida pelos amigos dá ao Rintaro e a Kaoruko a permissão para serem vulneráveis, transformando a atração contida na possibilidade de um amor real. O clímax não é a descoberta do amor, é a percepção de que a estrutura de apoio ao redor deles tornou esse amor viável. Hoje, na Sala Branca, não vamos apenas admirar a flor, vamos analisar a terra que a nutriu. Mas antes de mergulharmos nas novas evidências, vamos nos situar. Nossa última análise terminou com um momento de vulnerabilidade crucial. O Rintaro, finalmente derrubando sua fachada, pede ajuda para Kaoruko. Eles concordam em estudar juntos, dando o primeiro passo deliberado para cruzar a ponte que construíram em segredo. Uma ponte construída na privacidade é uma coisa, defendê-la em público é outra, completamente diferente. É exatamente aí, com o primeiro teste a essa frágil conexão, que a nossa análise da parte 2 começa. Na parte 1, definimos Subaru Hoshina como a cidadela do preconceito. E a história, naquele momento, não nos deu motivos para duvidar disso. Mas logo na sequência, somos forçados a fazer uma pergunta mais profunda. Qual é a lógica por trás da construção de um muro? A resposta, quase sempre, é a proteção. Preconceitos, por mais ignorantes e desprezíveis que sejam, muitas vezes nascem de um desejo genuíno, mas distorcido, de proteger algo valioso. A conversa da Subaru com o Rintaro começa seguindo o roteiro esperado, mas a fachada dela racha no momento em que a pergunta sobre o namoro faz o Rintaro derrubar o seu café. E o que emerge dessa rachadura é a verdade. Ela oferece um lenço, e este não é um gesto qualquer. É a inversão simbólica direta da cena que definiu a guerra entre as duas escolas. Lá, o lenço tocado por um aluno da Chidori foi rejeitado como contaminado. Aqui é o lenço da Kikyo que é oferecido como um símbolo de cuidado. Neste único ato, a Subaru quebra a regra de ouro do preconceito e revela a pessoa por trás da fortaleza. A sua motivação se torna clara. Ela não está tentando separar os dois por ódio, mas por medo. Um medo nascido de uma lógica protetora. Ela sabe que a Kaoruko é uma bolsista vulnerável e sabe que os professores, os verdadeiros arquitetos da guerra dos rótulos, podem usar a associação com Rintaro para prejudicá-la. O erro da Subaru não está em sua intenção, mas em seu método. E a ironia trágica é que essa lógica protetora nasce da própria fundação da amizade delas. A história nos mostra que a amizade começou com a Kaoruko a defendendo de valentões, e a Subaru oferecendo dividir a dor de uma queda. Ela aprendeu desde cedo a ser a protetora, a guardiã dos sentimentos da Kaoruko. O problema é que protetora infantil ainda não aprendeu que a melhor forma de proteger uma amiga agora mais velha é confiar na força dela e não controlá-la. E enquanto a amizade da Subaru é testada por sua própria lógica falha, a lealdade dos amigos do Rintaro está prestes a ser testada de uma forma completamente diferente. A lógica protetora da Subaru, embora falhe, atinge seu alvo. O Rintaro agora fica preso em um dilema: como se aproximar da Kaoruko sem prejudicá-la? E é neste momento de vulnerabilidade que o solo fértil de sua própria rede de amizades é posto à prova. Quando seus amigos descobrem a conexão dele com Kikyo, a reação inicial do Natsuzawa é de conflito, mas a raiz de sua raiva não é o preconceito, como talvez seria de se esperar, mas sim é a lealdade ferida. Ele não está com raiva pelo Rintaro estar falando com o inimigo. Ele está magoado por seu amigo estar, mais uma vez, tentando carregar o mundo sozinho, sem confiar neles. E é aqui que o
roteiro nos oferece uma aula sobre a complexidade da comunicação. A resposta do Rintaro, "eu não quero falar", é interpretada pelo Natsuzawa como um ato de exclusão, mas o Ayato, o outro amigo, oferece uma contra-análise genial. O Rintaro não estava se fechando, ele estava, na verdade, sendo vulnerável. Ao admitir que não podia falar sobre aquilo, ele estava de forma implícita comunicando a importância sagrada daquele assunto. Ele não escondeu o sentimento, ele apenas protegeu os detalhes. E esta cena é a prova definitiva da qualidade dos amigos dele, do solo em que o Rintaro está plantado. Seus amigos não são um obstáculo, eles são um sistema de apoio que o desafia a ser mais aberto, que exige confiança mútua. No entanto, a fraqueza do Rintaro persiste. Ele não consegue ver o próprio valor e nem decifrar essas sutilezas. E é por isso que, ao encontrar a Kaoruko, ele fica paralisado pelo conflito. O solo fértil ao seu redor já está pronto, mas a semente de sua própria autoconfiança ainda não germinou. E enquanto ele luta com sua paralisia, a agente desse conflito, Subaru, decide confrontar a Kaoruko diretamente, nos levando a um teste de lealdade que colocará em xeque a amizade das duas. No último capítulo dissecamos a anatomia da lealdade masculina e este nos mergulha na complexa arquitetura da culpa feminina. A redenção da Subaru não é um simples pedido de desculpas, é um mergulho em um inferno psicológico autoimposto. Ela confessa suas ações e a reação da Kaoruko é de empatia imediata. Mas essa empatia, em vez de curar, se torna a faca que torce na ferida. A gentileza da Kaoruko nega a Subaru a punição que ela acredita merecer, e essa ausência de conflito externo força Subaru a internalizar a batalha. Ela entra em um ciclo vicioso de autopunição, onde a bondade da sua amiga apenas aumenta o peso de seu próprio erro. É uma representação magistral de como a culpa funciona. Sem um veredito externo, a mente cria seu próprio carrasco, e a solução da Kaoruko para esse tormento interno não é lógica, mas física. O toque, um simples ato de contato que ancora a Subaru de volta à realidade, quebrando o feitiço dos fantasmas em sua mente. É somente após essa quebra que a verdadeira cura pode começar. A história nos leva à origem da amizade delas. Como vimos antes, elas seguem uma dinâmica fundamental. A Kaoruko, a defensora do mundo externo, e Subaru, a protetora que oferece dividir a dor interna. E com essa base estabelecida, a Kaoruko executa o ato final de absolvição. Ela mostra como a Subaru foi essencial para ela em cada etapa, e ela demonstra como não aguenta ver a pessoa que ela tanto ama ser torturada. Ela lembra a Subaru da tentativa dela na infância, essa de dividir a dor. A Subaru também não a culpou naquele momento, ela apenas quis dividir a dor. Nesse momento, a Kaoruko não a perdoa, ela a redefine. Ao lembrá-la de seu valor, da sua lealdade passada, ela apaga o veredito de culpada que a própria Subaru escreveu em si mesma, e assim a reafirma como a amiga leal que ela sempre foi. Com a culpa desmantelada, a honestidade pode finalmente emergir. E a pergunta, você gosta dele? A Kaoruko, agora segura no solo fértil de sua amizade mais antiga, dá a resposta mais clara até agora. Sim, eu o amo. O círculo se completa, um obstáculo se torna um pilar, e a rede de apoio que torna o amor viável se torna ainda mais forte, preparando o terreno para que a amizade do Rintaro também seja solidificada. A amizade, como vimos, pode ser tanto um obstáculo quanto um pilar. Neste capítulo, o Rintaro, ainda preso em seu dilema, decide colocar todos os pilares à prova. O encontro no restaurante é o pau, mas a verdadeira audiência está na mesa ao lado, escondida. O pedido do Rintaro para contar a seus amigos sobre a Kaoruko e a Subaru é um ato de transparência radical. É um momento colossal, onde ele se recusa a viver uma vida dividida. Ele demonstra lealdade a ambos os lados, afirmando que não abrirá mão de nenhum deles. E a reação dos seus amigos, ouvindo tudo em segredo, é da admiração silenciosa. Eles não ouvem um amigo
esconder um segredo. Ouve um amigo lutando para ser honesto com as pessoas que ama. Mas palavras, por mais honestas que sejam, são apenas teoria. A verdadeira prova da lealdade sempre acontece na prática. E a história, de forma brilhante, nos devolve ao cenário do primeiro conflito, a ameaça dos valentões. Desta vez, porém, a equação é diferente. O Rintaro age como um protetor, como sempre. Mas quando sua força sozinha não seria o suficiente, seu solo fértil responde. Seus amigos não chegam como salvadores, eles chegam como reforços. E eles não estão apenas o ajudando, estão retribuindo a lealdade que ele demonstrou no restaurante. Eles provam com ações que a confiança que ele depositou neles não foi em vão. A declaração final do Natsuzawa sobre isso, nós confiamos em você do fundo do coração, não é o começo de algo, é a confirmação, é o selo final na fundação de segurança que foi construída e testada ao longo de todo este arco. Com o terreno agora perfeitamente adubado por essa lealdade mútua, a semente da atração que até agora estava contida, que estava quieta, finalmente tem um espaço seguro para germinar. O que nos leva a, como alguns até mencionaram nos comentários, a cena do aquário, onde a flor do amor está prestes a desabrochar. Com as pazes seladas e os grupos em harmonia, o solo fértil está completo. Todas as barreiras externas, momentâneas, foram removidas. O que resta agora é a quietude, o silêncio. E é neste silêncio do aquário, catalisado por um pedido egoísta da Kaoruko, que a semente de atração finalmente tem a permissão para florescer. O nervosismo, a busca por uma justificativa, o roteiro padrão de um primeiro encontro. Mas a história nos dá a primeira pista. Eles já estão no mesmo trem, indo na mesma direção. A conversa flui, o conforto se instala, mas a verdadeira lição não virá da Kaoruko, viria de uma criança perdida. A Kaoruko, sem hesitar, sacrifica o show dos golfinhos para ajudar. Um ato de pura empatia. E a criança, em sua inocência, oferece ao Rintaro um mapa que ele nunca teve. Ela fala de um garoto, de suas qualidades, e então a frase que destranca tudo. Eu fico muito feliz quando vejo ele sorrir. Ele fica espantado com essa frase. E esta é a prova de que o Rintaro é um analfabeto emocional. A lição mais fundamental do amor, a alegria na felicidade do outro, é algo que ele está aprendendo agora, naquele instante, como uma criança. Com esse novo código em mãos, ele olha para Kaoruko. Ela agradece. Ela confessa que, pela primeira vez, alguém a permitiu ser egoísta. Ela diz que está feliz. E então, ela sorri. A equação se completa. A teoria da criança é provada na prática. E na mente do Rintaro, a atração não se torna amor. Ele apenas percebe o que sempre esteve lá. O que acontece depois de uma revelação como essa? A história, com a sabedoria magistral, não nos dá uma confissão, não nos mostra um beijo. Ela nos dá a imagem final. Ele vivenciando aquele momento junto com ela. E em silêncio, entendendo tudo. Porque a epifania dele não foi um evento para ser compartilhada. Foi uma verdade para ser guardada. Ele descobriu para finalmente ter um nome para a força que o está transformando. Nossa análise da parte 2 termina por aqui, neste momento de clareza silenciosa, mas a jornada está longe de acabar. O próximo episódio, como veremos, mergulha imediatamente na psicologia do Rintaro, explorando como ele agora navega o mundo carregando o peso e a beleza dessa nova verdade, e como sua autoestima está sendo aos poucos construída. E nos capítulos finais desta temporada, todas as sementes que vimos sendo plantadas irão inevitavelmente colidir. A pergunta que a parte final irá responder não é mais se. A pergunta agora é: este amor recém-nomeado, mas ainda não declarado, sobreviverá quando confrontado com o caos do mundo exterior? E como será o momento em que eles ficaram juntos? Junte-se à Sala Branca na parte 3 para o desfecho desta magnífica construção. Me diga o que achou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar, se inscreve para não perder a parte final e fui!